Olá, sejam bem-vindos ao nosso Fem Powercast. Hoje a gente vai iniciar com uma frase da Audre Lorde. Não serei livre enquanto alguma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um orgulho imenso. Eu estou aqui com a doutora Rosana, a doutora Flávia, que são diretora e presidente de uma OSC maravilhosa, que chama-se Recomeçar, e vai ser um prazer imenso, vocês vão amar esse bate-papo, eu tenho certeza. Sejam bem-vindas, doutora Rosana, doutora Flávia, advogadas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem são vocês, como que vocês são, não só no âmbito profissional, mas também no pessoal. Olha, sou mãe, sou neta, sou... Vamos lá? Bom, vou começar então. É uma grande alegria estar aqui nesse espaço. Eu acho que todos os espaços que falam de segurança da mulher, de direito da mulher, a gente vai estar presente e a gente fica muito feliz, porque aí a gente está passando tudo aquilo que a gente, muitas vezes, nas rodas, a gente não consegue falar, não consegue alcançar tantas pessoas. Bom, eu sou advogada, já há 43 anos, atuei muito aqui em Mogi, e em algum tempo dessa minha vida, eu fui levada a esses atendimentos com mulheres. E aí eu acabei, a partir de 2005, me dedicando a Recomeçar, da qual eu sou uma das fundadoras. Nossa, Lembro direitinho como que foi, né? Mulher, tudo é no shopping, né? A ONG foi fundada no shopping de Mogi, numa mesa de lá, e ela até hoje, né, era um sonho da gente de ter um serviço aqui voltado para as mulheres, porque a gente não tinha quase nada, nem Conselho da Mulher. Daí, a partir daí, eu fui deixando um pouco a carreira de advogada, de pegar todos os processos que vinham para sobreviver mesmo, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando na Recomeçar voluntária. Depois foi uma conquista também a remuneração do meu trabalho desenvolvido dentro da OSC, né? Hoje eu sou remunerada e hoje eu me dedico mais a recomeçar mesmo, né? A Flávia já tem uma outra trajetória, mas essa é a minha, por enquanto é isso. Olá, obrigada, Michele. Assim, quando eu recebi a sua mensagem, eu falei assim, seria muito importante mesmo, porque é o que a Rosana falou, a gente está nos espaços, né, falando de como se proteger, de como a gente acessar os nossos direitos, né, principalmente as mulheres, porque historicamente o acesso ao direito da mulher é algo que ocorreu muito tardiamente, a gente está sempre correndo, né, para alcançar os direitos plenos. É lógico que hoje, se a gente comparar com alguns anos, a gente teve muitas conquistas, mas a gente ainda não tem acesso ao direito pleno, de igualdade, né? Como a gente sempre fala, homens e mulheres são iguais. É tão lindo falar isso, né? Mas, na prática, nós não alcançamos essa igualdade real, né? Então, eu acho muito importante mesmo esses espaços em que a gente informa, em que a gente conversa, em que, às vezes, uma palavra que você fala aqui, alguém ouve e é suficiente para alguém sair de uma situação que está tolhendo os direitos dela ou que está deixando ela numa situação de violência. A gente começa falando, depois vai falar o que é. Eu sou advogada, né? Eu sou recente, inicialmente eu tinha uma outra profissão, eu era funcionária pública, mas, assim, desde criança eu sempre quis, né, ter uma profissão, estudar sempre foi o meu foco. Eu sempre estudei muito, né, então eu tinha que ter uma profissão que estudasse muito, então eu acabei vindo para o direito e eu continuo estudando. Hoje eu sou especialista em algumas áreas de direito e a principal área que eu atendo é direito de família. E é o que a gente fala, sempre no direito de família tem uma situação de violência, tem uma situação em que a mulher é subjugada em alguma parte. A gente fala muito da questão de que as mulheres são agredidas, dos feminicídios, mas existe uma violência oculta, que é a violência dentro da casa, que é aquela violência patrimonial, a violência psicológica, a violência moral, né, que é tão grave, que é o que a gente fala assim, e que tão é tão normalizada hoje em dia, isso, né? tão grave e tão nefasta quanto a violência física, né? Eu entrei na ONG assim, já fazendo esses atendimentos, né, que
que eu já atendi as mulheres, porque quando eu comecei a advocacia, o maior grupo que eu atendia eram as mulheres, né? Fazendo divórcio, direito de família, guarda, aquela coisa. E aí eu conheci a Rosana, e aí ela falou assim, não, você precisa vir para a ONG. Aí acabou que, acho que já faz uns 10 anos, né? Que nós trabalhamos juntas na instituição. E eu falo, cada dia que eu atendo, a gente se surpreende com o grau, né, de violência, com as coisas que acontecem, com o tanto que as mulheres ainda são subjugadas, apesar das conquistas, né? Verdade. Só para o pessoal entender o que exatamente a Renascer faz. Recomeçar. Ai, perdão. Ó, tô quase mudando já. As pessoas já. confundem o Renascer, que é aquele baile lá que eu deveria frequentar, mas eu não consigo, não. Ainda não estou nessa fase ainda. Dos idosos lá, né? A Renascer. É verdade. Mas o nosso que Renascer e Recomeçar tá com a gente colocou Recomeçar justamente por conta de toda a violência que uma mulher passa até ela conseguir sair desse ciclo, então ela acaba recomeçando a vida novamente e retomando muitas coisas que ela deixou de fazer, entendeu? Sem dúvida, é verdade. Então, o que a Recomeçar faz? A Recomeçar ela nasceu para isso. No início, nós começamos com um trabalho de atender as mulheres juridicamente, para informá-la quais são os seus direitos. Se eu não sou casada, elas falam, não sou casada no papel, né? Se ela não é casada, ela não foi no cartório, mas ela convive, ela tem direito, ela adquiriu coisas com ele, ela tem direito à pensão, ela acha que não tem direito, que os filhos não têm. Então, essas informações, a gente iniciou desta forma, dando informação e até encaminhando as mulheres. Olha, isso aqui você vai resolver na defensoria, isso aqui você vai ter que procurar um atendimento psicológico para o seu filho. Então, a gente dava essas informações. Mas o trabalho foi crescendo tanto que chegou num momento em que a gente acabou se envolvendo com a formação do Conselho da Mulher, a implantação do Conselho da Mulher em Mogi das Cruzes, e depois a questão do acolhimento sigiloso, porque nós estávamos tendo muitas mortes de mulheres em Mogi, e não tinha um serviço. Então, a gente estava num momento político assim, que o político que estava na época, a gente tem que falar, que era o João Giabi, ele foi sensível à causa. E isso é uma coisa que a gente luta muito, para ter políticos sensíveis a essa questão. Eu me lembro que eu fui falar com um político uma vez, ele falava assim, a senhora tem que entender que eu não estou aqui para fazer política só para mulher, não. Eu tenho que fazer para idoso, para criança. Falei, não, eu entendo você, só que eu quero que você entenda a urgência que nós temos. Mulheres estão morrendo. Então, a gente precisa ter um Conselho da Mulher, a gente precisa ter uma segurança, uns policiais treinados para atendimento das mulheres. Então, enfim, a gente tinha muita coisa para construir. E aí a Recomeçar acabou se envolvendo, aí tivemos o Conselho da Mulher, que foi o Junge, falou, não, vamos fazer o Conselho da Mulher. Só que aí, quando você coloca mulheres reunidas para discutir direito da mulher, segurança da mulher, começa a aparecer muita coisa. Aí houve a necessidade do acolhimento sigiloso. Aí a gente começou novamente outra luta. Então, vamos correr atrás, vamos falar com eles. Na época, a gente usou muita estratégia. Eu falo que a gente, como mulher, a gente também tem que ter estratégia política para conseguir aquilo que a gente necessita. Porque os governantes, eles precisam de números. Então, você tem que mostrar, olha, quantas mortes, quantas mulheres sofreram violência, quantos boletins de ocorrência. Então, a gente juntou tudo isso e fomos lá. E aí eles falaram, não, tudo bem, vê quanto que custa isso. E outra coisa, o político ele não fica esperando 1 ano, 2 anos. Você tem que fazer a coisa muito rápida. Então, em 1 semana, a gente mostrou para eles que a gente já tinha um imóvel em vista, qual era o valor do imóvel, não colocamos móveis, porque o que a gente pensou? Não vamos ficar pedindo tudo, vamos pedir o que é necessário. Funcionários, o pagamento do imóvel e despesa na internet, essas coisas. E aí a gente foi. E aí, tá bom. É isso que custa, é isso que custa. Então, pode alugar. Então, aí a gente já começou tudo muito rapidamente. Isso em 2004. Tudo em 2004. E a gente foi fazendo. Só que quem começou a gerir o acolhimento de mulheres não foi a Recomeçar. A gente estava em todo o processo.
foi a Abomoras, que atende pessoas em situação que hoje atende pessoas em situação de rua, né? Exato. Aí a Abomoras que começou a fazer esse trabalho, mas sob a nossa fiscalização. A gente estava junto. Na época era eu e a doutora Isabel, que também, ela até pouco tempo era da nossa diretoria. Enfim, e aí a gente estava muito junto ali, a gente levava as mulheres para o acolhimento, a gente ficava lá para olhar os atendimentos, como que estava sendo feito. Por quê? Porque a instituição era toda a diretoria de homens. Entendi. E aí ficou, durante, acho que foi um ano e pouco, ficou com essa instituição. Mas surgiram os problemas, justamente por conta de ter homens. Por quê? Uma mulher tem uma crise lá dentro do acolhimento. E tem crise nervosa, porque as situações são muito graves. Aí o que acontecia? Tinha que ir um homem até lá de madrugada, entrar no quarto da mulher, e isso não estava bom, não estava legal. E aí a prefeitura chamou a recomeçar. E falou assim para a gente, não, mas vocês têm todo o know-how, vocês que atendem, vocês que lutaram para isso, o mais correto é vocês pegarem. Eu falei, gente, mas eu não tenho essa experiência e tal. Mas aí tudo vem da necessidade. Se não fosse a recomeçar, seria uma outra instituição, talvez com um perfil só de homens, que não consegue. Não adianta a gente achar. Não, né, doutora Rosana? Dá vontade de fazer, fala a verdade. Isso. Aí a gente acabou gerenciando isso e estamos até hoje executando o acolhimento sigiloso para mulher em situação de violência com os filhos ou não, né? A gente expandiu. Hoje a gente tem um outro acolhimento que atende o CONDEMAT, que é o consórcio de municípios. Sim. Não atendemos todos os municípios, atendemos 5 deles. Porque 5 municípios. Porque cada casa consegue atender 5 municípios. Talvez, mais para frente, a gente pensando em ter mais uma casa para atender os 14 municípios. Esse é o pensamento do CONDEMAT. 14 municípios que a senhora diz? Que são do CONDEMAT. São do Alto Tietê. Do Alto Tietê, o consórcio, né? Do Alto Tietê são... Sim. Eu acho que são 16. Não, são 14. 14 municípios. A gente está atendendo só 5. E assim, como que funciona? A mulher denuncia, ela tem medida protetiva e como que ela pode ir para esse abrigo? Tá. Bom, todos os serviços têm conhecimento do Serviço Municipal de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, funcionando 24 horas, com telefones de plantão também 24 horas. Então, é Natal, Ano Novo, feriado, final de semana, a qualquer hora que uma mulher precise, se ela está na rua sofrendo violência, ela também tem esse telefone, mas todos, CRAS, CREAS, escolas, todos eles têm essa informação. Infelizmente, tem muita falha também nessa comunicação. A gente sabe, por isso que eu falo que todos os espaços para a gente é importante para divulgar o serviço. Então, a gente tem esse serviço. Se ela acessa de forma voluntária, ela descobriu o nosso telefone, ela vai ser atendida da mesma forma. Ela não precisa... ter um processo, por exemplo? Não. Se ela tiver em risco, o nosso foco é a mulher que está em risco. Exatamente, a mulher que está isso é muito em bom, risco, né? E que está sendo perseguida. Muitas vezes ela não consegue, às vezes, falar. Às vezes ela acha, ele não faz isso, ele não me mataria. Aí a gente começa a fazer outras perguntas. Você tem medo dele? Tenho muito medo. A hora que ele entra, bate a porta, seu coração já, né? Isso. Então, algumas perguntas fazem com que a gente entenda se ela está ou não em risco. Então, ela estando em risco, hoje, a gente já fez muito de buscar a mulher no local. Hoje, a gente preza muito pela nossa segurança também, porque está muito perigoso. Imagina. Então, o que a gente fala para ela? Então, dirija-se a uma delegacia, ou se tiver um CREAS aberto, um CRAS aberto, aí a gente vai com o carro da instituição... E pega na delegacia. Isso, a gente vai até lá, e aí a gente ela responde um questionário, que é o questionário Frida, que ele avalia qual que é o nível de risco que ela tem, se é um leve, se é um risco alto, e aí a gente consegue saber. Tá? Isso não é o principal avaliação. Tem a nossa avaliação, tem a avaliação das técnicas também, que vão lá, assistente social, psicóloga, e aí ela vai conversar. Se for necessário, ela vai ser abrigada, ela vai ser levada para o acolhimento. A partir do momento que ela é acolhida, ela tem um atendimento integral de saúde, da educação dos filhos, se precisar fazer busca e apreensão de filhos, busca e apreensão de pertences,
divórcio, Busca tudo. e apreensão de filhos também filhos, porque quando ela foge, Michele... Aí, às vezes, ela foge sozinha e deixou os filhos. Às vezes foge descalça. Ela foge descalça, ela foge com a roupa que está no corpo, porque ele está com uma arma, ele está com uma faca, entendeu? Então, ela foge, ela pede socorro. A partir desse momento, ela fala, deixei meus filhos porque eu estava fugindo. E aí a partir desse momento, a gente começa já um processo que, na verdade, esse tem que ser muito rápido, né? É a medida protetiva, que a gente tem que pedir para ela, e a busca e apreensão de filhos, porque muitas vezes é filho que, inclusive, está sendo amamentado. A maioria das vezes. Né? A maioria. O agressor, Exato. ele tende a utilizar mecanismos para impedir a autonomia da mulher, né? E uma delas é segurar os filhos, né? Entendi. Não, e olha só, como o conhecimento é tão importante e libertador, né? O que a gente fala. Eu não sabia, eu achei que porque às vezes, assim, as mulheres enxergam alguns empecilhos. Ah, não, porque aí eu preciso denunciar, eu preciso ter medida protetiva, eu preciso ter... Para aí acontecer. Então, vocês também fazem o caminho contrário, né, no caso. Então, primeiro eu me escondo, aí depois eu consigo... Olha que trabalho importante. E que importante, né, para a mulherada conhecer que existe esse trabalho. E outra coisa, Michele, a mulher, muitas vezes, ela tem medo de fazer o boletim de ocorrência. Então, e por isso é importante ela ir para o acolhimento. O risco é importante, porque a gente tem que deixar bem claro. Esse acolhimento sigiloso, ele é realmente para mulheres que estão em risco. Muitas vezes a mulher sofre violência, mas ela não corre o risco de perseguição, dele tentar agredir ela novamente, de ir no trabalho. Então, a gente tem que analisar isso. Então, o acolhimento é realmente para mulheres que estão correndo risco. A partir do momento que ela chega, ela vai ter uma equipe conversando com ela do porquê ela precisa do boletim, que muitas vezes ela não está conseguindo avaliar, mas ele é um agressor que pode, inclusive, atentar contra a vida dela. E aí é feito toda uma conversa para ela entender que ela também, para ter alguns direitos garantidos, ela tem que fazer esse boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva. Porque como é que o judiciário vai entender que ela precisa de tudo isso que ela está falando, se ela está dizendo que não tem riscos, se ela não quer fazer um boletim de ocorrência? Então, tudo isso a gente faz, porque o projeto de vida dela, da segurança dela, o trajeto que ela vai seguir dali para frente, não é nosso. Tem que ser construído com ela. A gente não pode impor nada para a mulher. Entendi. E se ela chegar no acolhimento e, em algum momento, ela diz, não quero mais ficar aqui, não aguento mais, porque o isolamento social é muito difícil, porque não pode usar celular, não pode acessar as redes sociais, o contato com família é através das técnicas, com horários marcados, porque é um risco, você não pode ter contato com todo mundo. E mais ou menos tem um tempo médio para ficar nesse isolamento? Sim, as normas de acolhimento falam em 180 dias de acolhimento. Mas isso é muito difícil alguma mulher chegar em 180 dias de acolhimento, porque o isolamento social começa a acarretar outros problemas psicológicos para a mulher e para os filhos. Entendi. Então, a gente tem que agilizar muito esses atendimentos para que ela, o mais rápido possível, saia do acolhimento em segurança, ou que ela fique no município em segurança, ou que ela vá para outro lugar onde ela tenha rede de apoio. Enfim, tudo isso é construído com ela dentro. E depois, como que ela retorna, assim? Porque acho que não pode retornar para a mesma cidade. Como que... Não, pode sim. Pode. Tá. Isso eu prefiro até que a Flávia fale, porque é um direito da mulher também, né? Na verdade, como a gente falou no começo, a gente tenta sempre garantir o direito, né? E um dos direitos a serem garantidos para a mulher é o direito de liberdade dela. Então, hoje, houve muitas mudanças legislativas, né? Por exemplo, hoje, o agressor, se ele retornar, se ele quebrar uma protetiva, ele vai preso a quebra da protetiva se tornou um crime, apenado. Ele pode permanecer preso até 2 anos, entendeu? Então, várias coisas foram mudando para proporcionar para a mulher essa liberdade. Inicialmente, a gente fala que tolher a liberdade dela talvez seja a única coisa que faça ela sair dessa situação de risco. Uhum. Aí, por isso, recomeçar. Aí ela vai retomar aquilo que ela pode retomar e vai tentar um novo recomeço. Por exemplo, a gente teve mulheres que
elas residem normalmente em casas que é de parentes do agressor, de familiares, e aí elas têm que sair. Por isso, é importante as políticas sociais. Aí tem que acessar o auxílio aluguel. É encontrado uma outra residência para ela, uma outra moradia. Nesse período é articulado tudo isso. Muitas mulheres voltam a estudar. A maioria das mulheres que ficam na instituição, elas acabam voltando a estudar. Algumas já terminaram o ensino médio, fizeram Enem, saíram matriculadas em faculdades, estão fazendo faculdade, terminaram faculdades, estão trabalhando. Então, assim, tudo isso é oferecido para elas. A gente faz parceria, né, com diversos organismos públicos e privados para que a gente possa ofertar esse acesso à independência dela, né? E a questão da liberdade é o seguinte, às vezes ela pode voltar sim, tem mulheres que têm casa própria, então ela vai querer retornar para o domicílio dela. Sim, então, o que acontece? Aí a gente faz toda a orientação, né, de como que ela vai proceder, se ela perceber que o agressor está infringindo a medida protetiva, como que ela faz para que ele seja denunciado, para que ele seja preso, para que ela possa realmente retomar a vida dela em liberdade, né? Porque, como a Rosana disse, o acolhimento, muitas mulheres ficam até revoltadas, né? Porque elas falam assim, não é justo. Eu tô presa aqui. Eu tô presa aqui e ele tá lá. Mas, assim, isso tudo tem que ser de uma forma momentânea, né? Para ela retomar as condições de vida dela. Porque o que é tirado da mulher quando ela está numa situação de violência? É autonomia. Autonomia financeira, a autonomia psicológica. Porque tem muitas mulheres que falam assim, não, mas eu não consigo, mas eu não posso fazer isso. Ele muitas vezes, ele acaba intimidando a mulher com questões judiciais. Você é louca, eu vou tirar seus filhos, né? Porque você abandona. Tem uns que vão lá e falam assim, abandono de lar, você não tem mais direitos, entendeu? Então, assim, e a mulher, ela fica de uma tal maneira nessa situação de violência que ela não consegue perceber que, por exemplo, independente de quem se separou, a legislação garante os direitos da mãe, os direitos dela como ex-mulher, aos bens, né? O acesso aos bens. Se bem que eu falo assim que... É uma curiosidade mesmo, desculpa te cortar, só para eu não... Antes existiu o abandono de lar ou existiu? Porque tem algumas coisas que às vezes a gente acha que... Na verdade, tudo isso, eu falo assim que a barbárie, ela pode ser legalizada, sim. Entendi. Existia um boletim de ocorrência, isso antes da lei do divórcio, que o homem fazia por abandono de lar. Então, a mulher perdia todos os direitos dela. Ah, tá. Antes da lei do divórcio isso, ainda, né? Isso. Nossa. Então, mas existia. Mas veja bem, eu sempre falo, a história, ela conta muito da legislação, porque se você pensar bem, as mulheres só votaram, o primeiro ano que as mulheres votaram foi em 1932, há menos de 100 anos. É muito novo. As mulheres puderam se divorciar em 1977. Olha só. Né? A lei do novo, divórcio. tem 50 Aí anos tem uma coisa interessante para a gente falar. Por exemplo, a igualdade, ela veio na Constituição de 88 entre homens e mulheres, mas só foi regulamentada em 2002 com o Código Civil, que todo mundo já acha obsoleto hoje. Então, quer dizer, não sei se você já ouviu, mas antigamente as mulheres usavam o CPF do marido. Sim, a minha mãe usava o CPF do meu Então, pai. mas isso nada mais é do que colocar a mulher numa condição de subalterna. A mulher não podia abrir empresa sem autorização do pai ou do marido. Eu não sei em que ano que essa legislação caiu, mas há um tempo atrás as mulheres não podiam abrir empresa se não tivesse autorização do marido ou do pai. Então, assim, é toda uma história construída, inclusive, com uma legislação que amparava esses abusos. Tem até o crime de honra, né? Era, tipo... Sim. Tem até agora uma série que eles estão fazendo, que foi quando eu falei, nossa, será que existiu? E tinha, né? Sim. Na verdade, era uma... eu posso matar por defender a honra. O que acontecia? Esses crimes passionais, que eles falavam que alguns só tomou esse corpo porque algumas mulheres
ricas e famosas, elas foram vítimas desse tipo de homicídio, em que os homens, eles alegavam que era legítima defesa da honra. Então, acabava acontecendo um assassinato, né? Acontecia a vida da mulher era ceifada, e aí eles apresentavam uma excludente de ilicitude, que a gente fala, né? Que ele tinha uma justificativa, porque, por exemplo, na legislação, nem todos os homicídios são apenados, porque existem as excludentes, e eles usavam essa excludente. E aí muitos foram absolvidos, mas depois daí houve os movimentos femininos são muito importantes, que é o que a Rosana falou. As mulheres, quando elas se movimentam, elas constroem grandes conquistas, né? Os movimentos feministas, eles começaram a se movimentar porque muita gente pensa que ser feminista é só andar, é só arrancar o sutiã e andar, mas não é isso. Cortar o cabelo, deixar pelos crescerem, isso é ser feminista, né? Então, não existem várias pessoas, nada contra as pessoas que participaram desses movimentos, que também são importantes, né? Mas o movimento feminista ele foi crucial para quê? Para buscar essa igualdade. Não só essa igualdade formal, que a gente fala que é no papel, mas na realidade, realmente trazer para a mulher esse direito, né? Direito a estar livre, direito a se manifestar como ela quiser, a trabalhar, porque assim, a gente não tinha esse direito antes desses movimentos, né? Exato. Outro dia eu estava lendo até o banheiro público, né? Porque a mulher não podia se afastar o tanto de casa, porque não haviam banheiros públicos. Isso. E até para banheiro a gente teve que lutar aí. E toda a luta é dos movimentos feministas. E esse negócio de que as feministas deixam crescer o pelo, que sai pelada... Isso é muito importante da senhora falar, então, doutora isso aí Rosana. é uma construção também dos homens, que é Sim. uma maneira de Desqualificar o movimento feminista, a nossa luta. né? A luta feminina. Isso. Eu sei porque hoje, a senhora não vai acreditar, a nossa maior luta, porque lógico, o nosso projeto ainda é novinho, né? Perto do de vocês, mas a gente tem essa luta de fazer até de aguçar a sensibilidade política nessa questão, mas mais um movimento feminista, veja bem, não é isso, nós queremos trabalhar na prevenção e tal, sabe, a gente tem que falar assim, olha, não sou feminista, quando na verdade eu sou, porque qualquer luta que né, tudo que você estiver que fazendo adere em a prol mulher da feminista. liberdade das mulheres é feminista. E a gente precisa lutar contra toda essa imagem que criaram do movimento feminista, exatamente o que a senhora falou, querendo desqualificar todas as lutas das mulheres. Exatamente. E hoje isso é muito cruel, né? Hoje a forma como tem sido feito, como tem se falado das mulheres, como os crimes, os feminicídios têm acontecido, como as violências têm acontecido, são cada dia mais cruéis. Uma forma de que a gente volte atrás no que a gente vem fazendo. E eles têm conseguido plantar muito medo, porque a gente tem visto isso. Então, por isso, hoje que a gente está falando hoje de segurança, a questão da segurança da mulher. Hoje, eu não me sinto segura, eu não falaria para uma mulher, saia tranquilamente. Eu não falaria, porque a gente não chegou nesse nível, seria irresponsável da minha parte, a gente conversa muito sobre isso, né, Flávia? Quando a gente fala, você tem que saber onde você está indo, você tem que saber como se portar, porque, de repente, você relaxa, e alguém te pega, te joga para um terreno, te joga dentro de um carro, te coloca alguma coisa na bebida. Então, a gente tem que tomar cuidado e, infelizmente, tem que orientar nossos filhos também. Exatamente. Principalmente as meninas. Porque, poxa, ela não vai numa festa para ficar preocupada com esse tipo de coisa, mas tem que se preocupar. Tem que se preocupar. Né? Hoje, se coloca uma roupa... O que os Red Pill aí, esses... Meu Deus, para mim, são um bando de... Acho que precisa arrumar coisa para eles fazerem. Desculpa, com perdão de falar, um bando de homem frouxo, doutor. Não é? Umas conversas tão besta, sabe? Não é homem de verdade aquilo ali. Assim, homem que eu digo homem, não é nem por um ser humano que deu errado. Humano, né? Exato. É um ser humano que deu errado. Porque sempre a gente fala, né? Tem as coisas que deram errado. Deu errado aquilo ali. Aquilo ali não é um homem, não é um ser humano. Porque se fosse realmente um ser humano decente, não falaria das mulheres como eles falam. Exato. Entendeu? Inclusive desqualificando, às vezes, sofrimento de mulheres. Sim, mulheres sem que dúvida. sofreram violência e estão aí
né, com o rosto todinho, desfiguradas. desfigurado. Enfim, eu acho que, então, o feminismo ele não tem outro caminho, que não é continuar lutando. Eu observo muito, quando eu falo, o seguinte: quando a gente tem um governo que atrasa esse movimento, o movimento feminista, tira os investimentos, não deixa a gente falar, não deixa as mulheres lutarem por políticas. Não, eu não quero falar sobre isso, porque acontece muito. Você vai falar com o político, ele fala, isso não. Entrar nesse assunto, esse assunto é delicado. Ai, doutora, fica lá cuidando, cuida lá, senhora das mulheres, porque aqui não está, eu não sei, eu nem sei mexer, eu nem sei como fazer. Tem muitos que falam isso, nem sei como fazer isso, que é uma maneira de já tirar o corpo fora. Mas nós não temos outro caminho se a gente não continuar. E quando a gente tem uma política atrasada e que para esse processo de evolução das nossas conquistas, o que acontece? Por exemplo, a gente tinha uma estatística que em 2050 a gente ia ver alguns resultados. Hoje, com os atrasos que nós tivemos, isso já passou já para 2100. Estão falando já. Por quê? Porque um atraso, por exemplo, de 4 anos significa 50 anos de atraso na nossa luta. E aí a gente não vai ver. Você não vai ver sua neta vivendo tranquila. Exato, vivendo tranquilamente, podendo reivindicar seus direitos, escolher companheiro, deixar de estar com uma pessoa que ela não quer. Então, isso atrasa tudo. Eu penso muito nisso. Eu acho que só de pensar que uma descendente minha não vai ter liberdade daqui a 100 anos ainda, nossa, dá vontade de chorar. Triste. É muito triste. Né? Então, porque a gente vai ter neto, talvez a gente tenha bisneto que a gente nem conheça, né, Michele? Então, eu acho assim, a gente tem que se unir, como nós estamos fazendo agora, Sim. Como você que está com o seu projeto aí, nós que já estamos com o nosso projeto, e a gente tem que se unir e continuar. É verdade. E continuar. E procurar os bons políticos. Exato. Aqueles que são sensíveis. Porque não tem jeito, a gente precisa de políticos. E a gente tem políticos, sim. E outra coisa que eu faço questão de falar, viu, gente? Esse negócio de falar que a gente é contra homem, a gente não é, não, viu? A gente não é contra homem. É isso aí. A gente tem muito parceiro de luta aqui em Mogi mesmo, na política, a gente tem parceiros de luta. Aí a gente tem exemplos de pessoas que já fizeram várias leis para melhorar para a nossa cidade. E vou falar para você, Mogi já é exemplo para outros municípios. Nós temos delegacia, Patrulha Maria da Penha, tudo conquista aí dos movimentos que foram surgindo. Nós temos o acolhimento sigiloso, o que mais que a gente tem? A gente tem muitas coisas. O auxílio aluguel, que foi auxílio aluguel, que foi uma luta recente. Eu ia perguntar para você, o auxílio aluguel, ele é municipal, ele é estadual? Quem tem direito? Na verdade, é um convênio. Ele é custeado por um fundo estadual, mas são os municípios que administram isso. Então, através do município que a mulher consegue acessar esse auxílio. Às vezes as pessoas falam assim, política pública é para todo mundo, até para quem não precisa. Não é. As políticas públicas são para aquelas pessoas que precisam. Tanto que o auxílio aluguel, ele tem regras, né? Então, a mulher, ela não pode ter renda mais do que 2 salários mínimos, ela não pode ter casa própria que ela possa residir, ela tem que, aí sim, ela tem que estar com uma medida protetiva ativa. O agressor, ele não pode retornar àquela casa que ela está morando com o auxílio aluguel, entendeu? Então, assim, tem regras. Por isso que as políticas públicas, elas não são, assim, algo que é caridade, não é um direito que as pessoas acessam quando elas precisam, né? Não é para todo mundo. Uma pessoa que tem acesso, porque a gente fala que a violência, ela é democrática, ela atinge todas as mulheres. Com certeza, mas algumas mulheres, elas têm mais ferramentas para vencer a violência. E a questão financeira é uma questão que aprisiona mesmo a mulher naquela situação. Muitas vezes ela não quer abrir mão de, por exemplo, o sujeito segura os filhos, fala assim, olha, você não vai sair daqui com os filhos. E a mulher que está numa situação fragilizada, ela acha que aquilo é real. Então, ela acha que ela tem que permanecer ali para ela poder permanecer com os filhos. Para, por exemplo, não faltar uma coisa que as crianças gostam de comer, para que eles possam ir na escola. Então, assim, tem mulheres
a gente tem histórias, né, Rosana, das mulheres mais velhas que permaneciam 30, 40 anos casadas para proporcionar para os filhos uma vida digna. E aí, essas políticas sociais que a gente fala, né, por exemplo, Bolsa Família, muita gente critica também, mas quando a gente não tinha o auxílio aluguel, o que acontecia? A mulher, às vezes, permanecia no acolhimento 3, 4 meses juntando esses valores do auxílio aluguel para ela conseguir dar entrada para, por exemplo, juntar o calção para ir para uma casa. Muitas mulheres aconteceu isso. Ou, às vezes, ela juntava esse dinheiro, quando não tinha acesso a uma passagem, para comprar uma passagem para ir embora. Porque, às vezes, é 3, 4 filhos, não é uma passagem só. E aí, hoje, a gente vê pessoas falando assim, então, é um bando de vagabundo que vive de Bolsa Família. Olha, pega o Bolsa Família, olha o que está fazendo com o Bolsa Família. Então, só que são pessoas que não conhecem a realidade dura de uma mulher sofrendo. Crua, exato. Né? Tipo, então, essa fala é fala de pessoas que realmente não conhecem a realidade do nosso país. Inclusive, eu fiquei muito decepcionada com um programa recente que começou agora, o Big Brother começou, não sei quem que começou lá, que eu nem assisto mais isso, porque isso é um desserviço à sociedade. É um desserviço à sociedade. Então, a pessoa falou, porque tem um benefício aí, não falou o nome do benefício, então, mas que as pessoas, tipo, que a pessoa quer viver daquilo e que, inclusive, deixa de ir à escola para receber o benefício. Pode dizer que é carente. Só que o Bolsa Família, uma das exigências do Bolsa Família os filhos na as escola, filhos estarem frequentando, porque eles têm que apresentar a frequência dos filhos na escola. Então, você veja como que uma pessoa vai lá, em vez de ficar com a boca fechada e se ater lá à piscininha lá, vai lá para falar esse tipo de bobagem para a população toda. Assim como a gente estava falando a questão dos movimentos feministas, né? Tem gente que não conhece a luta real, né? De tudo que as mulheres conquistaram com o feminismo. Sim. E aí quer falar, não, isso aí é coisa de mulher que não tem o que fazer, de gente que não tem o que fazer. Mas faça essa pergunta para cada pessoa que falar isso. Mas você conhece alguém? Eu sempre pergunto, mas você conhece alguém? Isso. Você sabe alguém que recebe? Como que recebe? Isso. Porque eu vou falar para a senhora, doutora Rosana, com toda a humildade no meu coração. Eu fui uma que eu mudei completamente a minha visão. Eu sempre vivi num mundo muito masculino, né? Como eu estava informando. Quando a gente começou esse projeto, primeira coisa, eu era uma daquelas pessoas que falava assim, com toda vergonha, tá? Mas vou falar. Eu era uma daquelas mulheres que falavam, nossa, por que não sai? Por que não denuncia? Por que fica nisso daí, sabe? E aí, um dia, eu escutei uma entrevista que a mulher falava assim, olha, quando outra mulher fala, eu não lembro de quem foi, quando outra mulher fala, por que não sai, ela não está fazendo nada mais, nada menos do que culpando a vítima. E aí me caiu assim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Perdão, gente, a todos. Mas, assim, são pessoas que não conhecem. Então, é o que a senhora falou. Não conhece, não sabe? Não fala. Fecha a boquinha. Exato. E isso também é uma coisa que a gente tem falado muito, né, Rosana? Da conscientização da mulher de protagonizar a sua própria segurança. Você sabe, Michele, que tem mulheres que a gente atende que ela própria, ela não tem consciência da violência que ela sofre. Isso é muito comum. É muito comum. E não é só porque é normalizado, é porque ela não se vê numa situação de violência, né? Ela não se vê. Acaba aparecendo muito mais e sendo mais visível para todos, né? Quando ela sofre uma violência física. Ela parece machucada. Sim. Quando assim, existe a tentativa de feminicídio, coisas assim, aí aparece para todo mundo. E isso faz com que ela própria não enxergue. E é o que a Rosana falou antes. Às vezes, a gente precisa fazer um trabalho com essas mulheres de entender que, por exemplo, a partir dali, ela vai ter que protagonizar a segurança dela. Por exemplo, como que ela mantém os filhos que vai ter que ter contato com o agressor sem ela ter contato com ele, né? Porque, às vezes, por tudo que ele passou, esse afastamento, ele ter medida protetiva, tudo isso não é fácil para ele digerir, né? Então, ela que tem que pensar nisso.
ela não pode, por exemplo, receber esse agressor dentro da casa dela. Isso eu acho que a gente tem que falar disso, muito seriamente sobre isso, Michele. Sim. A gente tem visto muitos casos de mulheres que se separam, tá? Isso é um processo nós conhecemos, natural, não deu certo, separa. Mas, levando-se em consideração o nível que está hoje a cabeça desses homens, você não pode duvidar de nada. E o que acontece? Ele, muitas vezes, ele volta depois de um tempo e fala para a mulher, fala, olha, dá para... Eu estou sem um lugar para morar, isso Posso aconteceu. dormir aqui? Posso ficar na parte de cima da casa, ou se tem uma edícula, posso ficar lá? A gente está fazendo a separação das coisas e tal, posso ficar? E a mulher é coração. Mulher é coração. Ela viu ele daquele jeito, foi o cara que casou com ela, é o pai dos filhos dela. Filhos e tal. Ela acaba deixando isso acontecer, e isso eu vou falar para a câmera. Fale. Não deixe que, depois de uma separação, o seu companheiro volte a morar com você. Separou. Você não sabe o que está na cabeça dele. Ele pode ver você num outro relacionamento, que também é uma coisa natural de acontecer. Você tem direito a ter uma outra vida, ter um novo companheiro. Certeza. Só que ele não vai ver isso. Na cabeça dele, ele prefere te ver morta do que nos braços de uma outra pessoa. Né? E outra coisa, feliz. A felicidade é a coisa que incomoda muito. Às vezes nem está com outro, só pelo simples fato de estar feliz, estar na academia, estar trabalhando, estar estudando, né? Já incomoda muito. Então, isso tem acontecido muito das mulheres pelo coração, deixar ele viver ou deixar ele chegar para pegar os filhos e entrar dentro da casa. Isso não pode acontecer mais. Tem a visita? Não tem problema nenhum, a visita está estipulada direitinho. Chega no portão, pega as crianças, chega na portaria do prédio, que tem câmeras, inclusive, e entrega a criança na hora que volta do mesmo jeito. Olha, estou aqui com as crianças, entrega as crianças. Isso eu acho que é um serviço de utilidade pública que nós estamos fazendo aqui. Não deixe ele voltar. Mas no nosso serviço de prevenção, mesmo prevenção, tá? A gente só está ensinando a prevenir, não está falando que... A gente já encontra hostilidade, encontra resistência. Não, mas eu não preciso, eu não sofro. Não. E aí eu falo assim... Quando a gente começa a ensinar, a gente ensina uma brincadeira do cumprimento. Ó, você não quer receber um beijo? Se eu perguntar, olha, quem aqui já recebeu um beijo de um amigo ou de que você não queria? Todo mundo levanta a mão, todas as mulheres, é unânime. Isso já é um abuso, já é uma invasão, você não quer receber, mas é normalizado. A mesma coisa. Eu até vou postar postei um vídeo nas minhas redes, de uma menina, aleatoriamente, na rua, o cara dá um soco nela. Eu sempre falo, gente, não deixa eles se aproximarem, quem quer que seja para dar informação. Começou a aproximar de você, põe a mão, fala, pode ficar aí, escuto daí, sabe? Porque você se coloca em risco de bobeira. E a gente já se coloca em risco com estranhos, e como a senhora falou... Exatamente. Com conhecidos, isso. Né? E eu vi muito, às vezes, a sogra, né, que fala, mas olha, ele está sofrendo por causa das crianças. Nós tivemos um caso aqui, é bom a gente falar, porque... Claro. Nós tivemos um feminicídio, na época era homicídio, né, não tinha a lei do feminicídio, em César. Ele terminou o namoro com ela, e aí já tinha, acho que uns 15 dias, e aí ele ligou e falou para ela, não estou bem, estou com um resfriado muito forte. Você não podia fazer esse favor para mim, né? Pelo menos em nome do tempo que a gente viveu juntos e tal. Você veio me trazer o remédio. O que ela fez, gente? Levou. Eu nem condeno, nem... Gente, ela não tem culpa. Ela não tem culpa. Ela teve um coração enorme. Ela pegou o remédio daqui, saiu daqui de Mogi, tomou um ônibus e foi levar o remédio para ele, entrou na casa. Ele matou ela com várias facadas, né? Ela morreu na calçada porque ela conseguiu correr ainda chegar até a calçada. Na calçada e morreu na calçada. Então, a nossa segurança, como a Flávia falou, a gente vai ter que, enquanto a gente estiver nessa situação perigosíssima que nós estamos, feminicídios cruéis, perseguições cruéis, a gente vai ter que protagonizar a nossa segurança, pensar. Hoje a gente tem, inclusive, pedido para as mulheres, né, porque as câmeras hoje são aparelhos muito acessíveis. Sim. Hoje, com 150 reais, acho que nem isso a gente pagou, eu já falo mesmo, eu paguei 109 na última que eu comprei, porque eu estou craque em comprar câmera ultimamente.
A gente pagou 109 e você coloca, ela é uma câmera de alta resolução, você coloca o aplicativo no seu celular e você consegue ver quem está na frente da sua casa. Então, hoje, a gente tem que tomar cuidado com isso. Precisa. E as alegações deles, foi ela que me atacou, foi ela que começou. Um empurrão que você bate a cabeça, morre e imagina. É sempre assim, ela ficou louca. Você sim, sabe que essa palavra louca já é utilizada para nos desqualificar, que é uma violência psicológica. Exagerada, né? louca. Outra coisa, violência psicológica, a gente tem que falar com as mulheres. Não deixem isso se perpetuar no relacionamento, porque isso destrói você enquanto pessoa. E talvez um dia nenhuma psicóloga consiga fazer com que você... Exatamente, não se reverte mais, porque aí traz várias doenças. Síndrome do pânico, depressão, várias síndromes que a mulher não consegue, porque aí ela começa, toma remédio para uma coisa, toma para outra. Ela tem que trabalhar, ela tem que sobreviver, e ela aí fica... arrastando. Exatamente. Aí arrasta uma vida, um resto de uma vida. Então, a violência psicológica, ela destrói uma pessoa. E aí destrói junto os filhos. Mais que a física. Como que uma mulher dessa, gente, vai passar orientações básicas para os filhos, se muitas vezes ela só vive chorando, reclamando, se ela vive no médico, muitas dores, aparece muita dor, né, no corpo todo, enfim. Olha o que faz um agressor. É destruição total, né? Por isso que a gente faz esse trabalho e eu estou lá na ponta, vocês estão lá no final, né? E o intuito do nosso trabalho é exatamente esse, Rosana. É para que isso não se estenda mais, para que isso não aconteça mais, para orientar as mulheres de uma forma mais perspicaz em todos os sentidos, tanto no âmbito psicológico, no âmbito patrimonial. E o serviço de vocês é extremamente importante, porque realmente, às vezes, a mulher não conhece. A mulher não sabe. Olha, eu posso ir para um abrigo, eu posso depois pegar meus filhos, eu posso sair agora, entendeu? Se eu estiver em risco, depois eu pego os meus filhos. Eu não perco a minha casa, eu não perco meus bens, eu não perco... Porque toda a sociedade fala isso, né? A gente parou lá no como chama? No abandono de lar, antes da lei do divórcio. Outra coisa que muitas vezes a mulher fala, Michele, na hora da separação e com violência, ela fala assim, quantas já chegaram, né, Flávia? Não quero nada. Eu quero paz. Eu quero paz, eu quero criar meus filhos. Só que isso não vai mudar o que ele pensa de você. Ele não vai falar, olha, gente, me separei dela, boazinha. Como ela é boa, que mulher, ela não quis nada. Isso não vai acontecer. Ele vai continuar te chamando de vagabunda, vai falar que você saiu para ter relacionamento, para que eles usam, né? Vai dar. A mulher sai para comprar pão, vai dar para outra pessoa. Eu falo que se fosse verdade, como seria bom... Seria ótimo, Nossa, quando meu marido falava assim, nossa, mas o fórum fecha às 7h, você está chegando às 10, porque às vezes a audiência estendia, né? Sim. Nossa, eu acho que você tem alguma coisa com esse juiz. Eu falava assim, ai, que os anjos, eu amei. Não, mas esses juízes estão se bonitão, não é verdade? Né? Então, na cabeça deles é uma coisa que não acontece, é uma neura dos homens que... É outra coisa que a gente tem que conversar, que é o acompanhamento desses homens. Sim. Inclusive, dúvida. Que a Lei Maria da Penha prevê os grupos reflexivos, que são maravilhosos, têm são muito efetivos. Como que funciona? Grupos reflexivos são grupos criados para atender homens ou que já praticaram a violência, ou que têm essa comunicação violenta e que queiram participar. Mas, como a gente não tem quase os grupos, hoje os grupos são direcionados a homens que têm uma condenação já. Entendi. Aí o juiz determina que ele participe que ele é obrigado. Isso. Que ele, E que é ótimo. Sim, eu prefiro sem 1000 dúvida. vezes isso. A não ser quando é aquele caso de tentativa de feminicídio, aquelas coisas mais graves. Aí não tem jeito, Não. né, Michele? Aí Sim, é prisão, aí é prisão, condenação não tem mesmo. jeito. Mas esses homens que praticaram a violência e que precisa ter uma reprimenda, que ele vá participar dos grupos. Com certeza. Muitos homens, a gente tem conhecimento disso, eles participam, 5, 6 meses, o juiz vai determinar, e quando eles saem, eles fazem
fazem grupos deles mesmo. Sim. E aí Nossa, eles que legal, falam não dessa sabia. experiência do grupo, de que ele não conseguia se enxergar como um homem violento, mas ele era muito violento. Tanto é que num grupo que tem do Instituto Avon, eles estão no grupo. Aí um dos homens, ele bateu com um machado no braço da mulher e quase que decepou o braço da mulher. E ele está ouvindo, ele está aqui, o homem está ali. E ele está ouvindo, e ele fica assim, ó. Nossa, como que ele pôde fazer isso? Nossa, que violento e tal. Quando chega na vez dele contar, ele deu bateu com um negócio no pescoço da mulher que quase decepou a cabeça da mulher. E ele achando o outro... Você está entendendo? Entendi. Por quê? Porque ele achou... A dele era... A dele não, tá tudo bem. A dele ele fez porque tinha que fazer. Por quê? Mas o outro ele consegue enxergar. Então, esse grupo é bom... Com certeza. Porque ele consegue. E ele é mediado por um assistente social ou um psicólogo ali junto com esses homens, que vai puxar essas conversas, falar por que você não consegue ter uma discussão sem você partir para agressão e tal. E aí eles começam a falar de vivências familiares, sim, já precisa de de tratamento, entendeu? Né? De coisas muito que eles precisam entender. Porque quando a gente entende a gravidade, e a gente fala realmente... que essas famílias que têm violência já de lá de trás, alguém tem que quebrar esse ciclo. Porque senão ele vai ainda continuar por várias gerações. E a gente conhece várias famílias que alguém quebrou esse ciclo. Alguém, às vezes um homem mesmo. Ele virou e falou assim, não, o que eu vi, eu decidi que eu não quero para a minha família. E aí, a partir da família dele, isso não vai existir mais. Então, por isso, esses grupos reflexivos que a lei prevê e que, infelizmente, o poder público não... Porque devia ser feito, é o que a gente faz. No nosso trabalho de prevenção, eu sempre falo isso, às vezes as pessoas olham assim e falam assim, gente, a maioria dos homens, eles não nascem agressores. Não. Na verdade, a gente sabe que a maioria dos filhos que vivem nesse ambiente violento, as meninas, a tendência é se relacionar com rapazes e homens que têm essa fala mais violenta, que mandam, que determinam. Os homens... de terem relacionamento com mulheres e quer mandar na mulher, ter essa obsessão, ela não pode falar com ninguém, então ele manda na vida da mulher. E outra coisa, hoje, homens com 40, 50 anos que estão fazendo terapia, mulheres tomando vários remédios, por quê? Porque continuam vivenciando no seu inconsciente a violência que via a mãe sofrendo e a violência toda, no geral, que viam na casa durante a infância. Então, quer dizer, não tem benefício nenhum. Mesmo que seus filhos estejam estudando em escolas particulares, curso de inglês, tem dinheiro para comprar o melhor tênis, você tem dinheiro para dar carro para os seus filhos. Isso, gente, isso não compra o bem-estar mental, psicológica também, né? de ninguém. Então, não adianta ter tudo isso e ser uma pessoa em sofrimento íntimo, né? Sim, sem dúvida. E o que é importante a gente falar também, eu queria que você explicasse um pouco, que eu não preciso fazer um boletim de ocorrência para ter uma medida protetiva. Né? É isso, mais ou menos. A gente teve uma alteração, é o que eu falei, as alterações legislativas, né, em razão de todas essas lutas, inclusive que, às vezes, a mulher ela não quer processar criminalmente o companheiro, o marido, o pai dos filhos dela. Ela só não quer mais a presença dele naquele ambiente. Então, ela pode pedir essa medida protetiva diretamente. Ela não precisa fazer um boletim de ocorrência. Hoje ainda não tem sido comum, né? A maioria das mulheres que conseguem acesso a essa protetiva são mulheres que têm acesso a advogados particulares, porque muitas vezes a Defensoria orienta que vá na delegacia, ela pode pedir isso também no Ministério Público, o Ministério Público muitas vezes não está aberto nos dias que ela necessita, então, assim, esse acesso ainda é muito difícil, mas a legislação garante que ela pode somente pedir a medida protetiva, pedir o afastamento. Então, por exemplo, se ela tiver esse conhecimento e ir lá na Defensoria e bater o pé, eles têm que fazer. Não precisa nem bater muito o pé, viu? Tem que... também faz parte do trabalho da Defensoria de pedir essa medida protetiva. Claro que isso precisa ter provas, né? É assim, a gente também fala da questão de provas, né? Hoje, se a mulher tiver um relato
que ele seja cognoscível, que a gente fala na linguagem jurídica, que assim, que ele seja plausível. Sim. Ela não precisa necessariamente ter provas, porque isso era uma das coisas que os homens utilizavam. Ah, você me denunciou, mas você não tem provas. Sim. Então, Quero assim, ver provar. ficava. E isso não é verdade. Se houver um relato que ele tenha, né, que ele tenha essa cognição, que ele seja plausível, que o juiz consiga entender que aquilo é uma situação de violência, por isso que a gente fala, né, que às vezes a gente vai atender a mulher, daí ela fala assim: ai, mas ele me tratava muito mal. Então, não é um relato assim, você tem que contar o que acontecia, né? Você vai ter que pôr ali no papel o que acontecia. Ah, olha, eu quero uma protetiva porque é assim, ele é violento comigo, ele me empurrou, Ele chega em casa quebrando as Isso, coisas. ele chega em casa, ele me xinga, ele joga a panela no chão, ele quer que a comida me distrata, me mantém presa. Então, assim, tem que ser um relato, não pode ser um relato genérico, tem que ser um relato dos fatos de acordo com o que eles aconteceram, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ele me tratava mal, Mas como? Né? o que aconteceu também, né? ali para você se sentir violentada em algum sentido? Outra coisa que eu queria falar também, Michele, que tem acontecido muito hoje, né, com esse acesso que as mulheres têm ao mercado de trabalho, a, por exemplo, ser empresárias, o que a gente tem visto, tem aparecido muito? Tem uma empresa aberta em nome da mulher, mas assim, o cartão quem usa é o homem. Então ele faz empréstimos, ele gasta o faturamento. Ela não sabe nada do que acontece. E ela não sabe E nada ela do não que sabe acontece. nada do que acontece. Muitas vezes, ou às vezes ela tem um cartão no nome dela, que ela trabalha, tem lá o emprego dela, ela tem um cartão de crédito, mas quem gasta é o sujeito. Seu cartão de crédito, sua empresa que está no seu nome, seu cartão de banco, é você que tem que gerir, entendeu? Fora isso já tem um nome, que é a violência patrimonial. Sim. Né? Mesmo aquilo que é do casal. As mulheres muitas vezes não sabem, né, nem a conta no banco, Nada. não Exato. sabe se o carro está no nome. No nome de quem tá o carro, no Então, nome de assim, quem tá a casa. Isso, muitas vezes o sujeito fala assim, como a Rosana sempre fala isso, eu pego dela algumas coisas, e é verdade. Às vezes a mulher chega e fala assim, nossa, ele pediu para sair de casa, daí eu fui ver a casa, ele já tinha vendido e eu assinei. Então, assim, o homem, ele dá alguns sinais muitas vezes e às vezes ele se separa. Eu já atendi mulheres que se separou, pensava que a casa ainda era dela. Na verdade, ele já tinha vendido e ele pagava aluguel na casa e aí ele sai de casa e fala assim, então, o mês que vem é você que vai pagar o aluguel. Então, assim, a gente precisa se apropriar da nossa vida. Exato. Por isso é falar isso, da questão da gente protagonizar, né? Sim. Por exemplo, o seu cartão de crédito você não tem que dar para outra pessoa gastar, né? É lógico, esporadicamente, a gente às vezes tem esse hábito de fazer com pessoas da nossa confiança, mas esse cartão não pode ficar na posse sem você saber o que está sendo gasto, sem Ou pelo você... menos você poder monitorar, né? Beleza, Não, mas olha, o meu a gente cartão, fala mas- dos sinais. Existem vários sinais, sabe? Se você não sabe, se o carro está no nome de outra pessoa, já é um sinal de que ele tem alguma intenção. A moto está no nome de outra pessoa. Tem uma poupança, mas ela não sabe quanto é, ela não sabe em que banco que está. Que banco, qual a conta. Um sinal, por exemplo, se a mulher não sabe quanto o marido recebe. Ganha. Né? Sim. Que parceria é essa? Exato. Né? Então, isso já não é uma parceria. Eu sempre falo que, em média, um homem, quando ele vai se separar, 3 anos antes, ele já está preparando tudo e a mulher nem percebe. Ela está transando lá gostoso e não está nem vendo, não está nem... Porque o homem consegue fazer isso friamente, gente. Sim, é A verdade. mulher, nós não, gente. Quando ele está com raiva, não vem fazer nada porque vai tomar. Você entendeu? A mulher é muito isso. Eu falo que a gente é muito emocional. Sim. O homem não, ele é Racional. Ele pensa em tudo que ele vai fazer. Então, eu vou tirar tudo que eu puder tirar. Tudo que eu puder tirar. Quando eu fizer a minha separação, ela já não vai ter Ela mais já nada. não tem mais nada. Você entendeu? É isso. Então, eu falo isso para as mulheres, pensem nisso. Sim. Né? Eu sempre falo,
A cama é uma coisa. Levantou da cama, o casamento é um negócio, é uma sociedade como outra qualquer. Sim, porque com na hora, certeza. na hora que você vai fazer o seu divórcio, o que você conversa? Quanto vale a casa, quanto vale o carro, quanto que é para mim, quanto que é para você. Virou um negócio, uma sociedade que está se E desfazendo. até porque é o que a gente estava falando, né? Nenhuma mulher tem culpa, mas ela tem responsabilidades. Sim. E outra coisa, às vezes fala assim, mas eu não caso, porque tem mulher que tem, né? Tipo, mas eu não caso pensando em separar. Mas é para não se separar mesmo. Ninguém Porque se pensa, você ninguém deixa casa tudo. Mas se você pensando. deixa tudo certinho, não tem briga. A gente E não nem diz se que. separa, né? Exato. A gente não diz que o que é combinado não sai caro. Exato. A gente não precisa se separar, mas eu funciono assim, eu quero assado, e a gente vai sentar e vai Isso. conversar. E quando de é- repente nem Isso. dá menos briga do que se E você às vezes ele fala, ficar no não, mundo mas da você outra. não precisa se preocupar Preciso, com sim. isso, porque tudo é nosso, tudo é certo. Tá, então você escreve isso? Pergunta para ele. Você escreve isso e coloca no cartório, que isso vai ficar registrado em cartório? Se ele falar que não concorda, filha, sai fora. Você vai achar um negócio melhor. Aí, é uma Você ótima vai achar um saída, negócio né? melhor. Beleza, tudo é nóis, então tá bom. Só Mas se todo isso, mundo né? fizesse o pacto, né? É que tá famoso hoje, porque as pessoas que têm um patrimônio muito alto sempre faz o tal do pacto. E no pacto, as pessoas determinam até isso, né? Quanto que vai pagar de pensão, se tiver um filho vai ser X, Isso. se tiver outro filho. Tem um pacto que foi feito em São Paulo que determinava até assim, por exemplo, se a mulher tivesse filho, ele ia pagar X de plástica para ela e X de... Isso. Você pode Porque colocar. ele isso não quer uma mesmo. gostosona do lado dele? Se separar, tem que a ser- O que é casa... combinado não sai É. caro. Se separar, a gente tiver 3 casas, a casa que mora vai ser da mulher com os filhos, ou vai ser daquele que fica É com tipo os um filhos. acordo pré-nupcial. exatamente. A minha irmã é casada com um americano, eles fazem É muito isso. Sim, é o pacto. tipo, Tá ficando comum já no Brasil. Só entendi. que o que acontece é o acesso, né, Michele? A gente fala muito do acesso, né, Rosana? Porque o acesso a todas essas ferramentas é maior para aquelas pessoas que têm tem condições para contratar esses serviços, que é um serviço que é pago no cartório, né? Não é um serviço gratuito. E é importante você falar, mas assim, se eu chegar no cartório, eu consigo fazer. Consegue. Sim. Consigo fazer Sim, tudo, sim. vamos acordar Isso é aqui, vamos lá previsto. no Isso é cartório. Mas se ele não quiser E escrever... eu não preciso de advogado. Não, Se ele o não quiser pacto escrever, já a era, conselho, filha. já sai O fora. pacto não é necessário advogado. O pacto ele é previsto em Olha lei, quantas né? informações que nem eu O sabia. pacto é previsto em lei. E aí ele é obrigatório quem casa com separação de bens. Mas Uhum. ele pode ser feito em qualquer regime de bens. Legal, muito bom. Nossa, muitas informações. Eu queria também dar uma informação que é importante. A gente fala de acesso, né? A Defensoria, ela tem um projeto que surgiu, inclusive, junto com a Recomeçar, lá, porque eu sou segunda vice-presidente da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E aí lá surgiu a ideia de ter um atendimento voltado para as mulheres em situação de violência. Porque, às vezes, a mulher liga e ela não consegue, ela está tão nervosa, ela não consegue explicar, a pessoa não sabe consegue falar, entender. E aí a pessoa que está do outro lado, muitas vezes, desiste. Então, Sim. existe um projeto que se chama Ouvi-las na Defensoria. Se entrar na internet e colocar ouvi-las é, por exemplo, você tem uma dificuldade na defensoria de atendimento, você fala, estou sofrendo violência, existe a violência nessa minha relação, Sim. e eu preciso resolver minhas coisas. Você liga no ouvi-las e eles vão te encaminhar muito mais rapidamente, porque é uma prioridade. Mulher E em esse situação serviço é gratuito. é gratuito. Na defensoria, A defensoria é para gratuito. Não, é só para enfatizar. Exatamente. Que, assim, às a vezes as Defensoria mulheres- Pública é um serviço voltado às pessoas que não têm condições de contratar um advogado para fazer todas as situações, Eu acho divórcio, que separação. Bom falar que quem ganha até 3 salários mínimos, né? E o salário é até 3 salários mínimos. A mulher, se ela falar que ela está em situação de violência, a gente pula essa parte financeira, por quê? Muitas vezes ela tem condições, mas ela não tem acesso aos bens. Sim. Por quê? Porque quem toma conta de tudo é o próprio agressor. Então, ela pode também, se for situação de violência, ela pode acessar o ouvi-las também. Mesmo se for... Mesmo, ela vai explicar que ela não tem acesso aos bens. Então, eu acho que isso é importante. Explicar também que o nosso trabalho, a Recomeçar, que atende o Alto Tietê,
E Mogi das Cruzes também atende 24 horas, tá? No Natal, inclusive, a gente fez acolhimento à meia-noite, né? Foi o Natal ou foi no Ano A Novo? senhora tem ideia de quantas mulheres você acolheu ao longo desses mais de 20 anos? Muitas mulheres, eu acredito No último ano, a gente foi mais de 100, né? Nos então 3 acolhimentos. A gente acredita que aí... Foi mais de 100 atendimentos. Aqui a gente não trouxe os números, mas Não, no último, foi só no uma último curiosidade. ano foram mais de 100 atendimentos. Sim. E aí, só voltando a falar de como elas voltam, daí elas retomam a vida, seja escondida ou não. Se não for escondida, né, no caso, porque acho que deve ter casos que tem que esconder, que tem que ir para outra... Que vai para outro estado, tem. Tem casos muito graves que a gente acaba propiciando viagem de avião, se for possível, de ônibus, para que ela vá. A gente acompanha a viagem inteirinha. Você sabe que a primeira coisa que o agressor faz é quebrar notebook, quebrar cartão de crédito, passaporte, celular, ela fica sem nada. Então, a gente consegue, quando elas vão viajar para longe, a gente consegue, por isso que a gente faz campanha de celular, né? Se o seu celular você está trocando, dá para colocar um WhatsApp, dá para mandar mensagem. Ainda dá para fazer uma Doa coisa... para a gente, por quê? Porque a gente dá para as mulheres, porque Legal. elas precisam, inclusive, para denunciar caso ele descumpra a medida protetiva. Então, aí elas vão, a gente acompanha essa viagem, lá ela já chega lá, a gente já depois faz... eu vou fazer essa campanha lá no meu Instagram de doar celular. De doação de celular. Legal. E aí ela chegando lá, ela já vai para um CRAS, um CREAS, a gente já encaminha ela lá, e aí ela vai viver longe, infelizmente, tendo que sair do local onde ela está acostumada. E se não for o caso de viver longe, como que ela termina, que aquela hora até... Sim, desculpa, acabei. Como que ela volta para... Aí é tudo... A gente fala assim que cada mulher é um atendimento único, né? Então, assim, tem um acompanhamento da patrulha, né? Se ela volta, normalmente ela volta com acompanhamento, né? Com com o botão de pânico. De acompanhamento. Nos municípios que tem a patrulha, nos municípios que não tem, é a polícia militar e a polícia civil que faz esse acompanhamento. Aí ela volta. Aí vai depender. Se ela tem a casa dela, ela retorna para a casa dela. E aí ela fica 6 meses sendo acompanhada ainda pela instituição. Sim. Às vezes alguma dúvida que ela tem, essa questão mesmo de ser orientada com relação se o agressor tentar fazer contato, isso acontece muito. Inclusive, outras pessoas, como a Rosana disse... às vezes parentes, sabe? Fala, não, você vai lá, tira a protetiva. É muito, a família faz muito isso. Influencia muito, né? E assim, uma coisa que a gente tem também para dizer é que, assim, muitos juízes, graças a Deus, se ele entender que naquele relato ali existe risco, tem juízes que mesmo a mulher indo lá, falando que ela quer retirar, né? Que retire a medida protetiva, ele não concede, ele fala que ele mantém. Ela dá, assim, ela não dá nenhuma oneração ao homem, a não ser que ele quebre, certo? Então, só mas isso, só isso. Não, porque às vezes as pessoas fazem um chabu. Não, gente, se ele não quebrar, não tem verdade, não tem nenhum ônus, né? Na verdade, Michele, existe uma discussão entre os juristas, entre os advogados e os defensores das liberdades absolutas, né, que eles não entendem que todas as liberdades ela tem limitação para que a gente possa viver em sociedade. Dúvida. Então, assim, é o que a gente sempre discutiu quando, às vezes, a medida protetiva era indeferida, porque há cerca de 5 anos, a gente não está falando de muito tempo, que é o que eu falo para você da questão histórica. É muito nova. Há cerca de 5 anos, era muito comum as mulheres entrarem com pedido de medida protetiva e essa medida protetiva ser negada, sob esse argumento do direito de ir e vir, do sujeito. Mas ela só está dizendo que ela não quer que ele se aproxime, por exemplo, dela. Entendeu? Mas o resto do mundo você pode ir. Isso. Exatamente. O resto, mas não, ele queria ter o direito de estar ali. Ele quer ter o direito de poder xingá-la, destratá-la, humilhá-la, pôr a mão e até agredir. Ele quer ter esse direito. Porque a medida protetiva, o que ela previne, o que ela proíbe? Que você continue fazendo isso. Mas ele quer ter o direito de fazer. E assim, a efetividade da medida protetiva, embora algumas pessoas critiquem, ela é
assim, é uma efetividade muito alta, porque a maioria das mulheres que acabam sendo vítimas, né, de homicídio, de feminicídio pelos parceiros, são mulheres que nunca denunciaram. A maioria, a grande maioria, tem um levantamento do Ministério Público falando isso, que a maioria, mais de 90% das mulheres que são assassinadas pelos seus ex-maridos e companheiros são mulheres que não tinham medida protetiva e que não tinham feito a denúncia. Procuraram serviço. E a gente sabe que fazia muito tempo que essa mulher estava sofrendo. E assim, né? uma das coisas que eu também falo para as mulheres sempre, que é a questão do anonimato. Porque muitas vezes as pessoas não veem a violência, porque se a violência é patrimonial, se ela é psicológica, se ela é moral, muita gente não consegue enxergar. E aí a falta de denúncia garante o anonimato para o agressor. E aí é nisso que ele se apoia para a escalada daquela violência. Então a violência vai se tornando cada dia pior, cada vez mais frequente, porque ele sabe que aquela mulher ela não vai denunciar, né? Ao passo que quando ela denuncia a medida protetiva, ela se torna muito efetiva porque ele não quer ser apontado como agressor, ele quer mostrar que ele não é agressor, né? A maioria deles. Então, a maioria deles são educadíssimos, são gentlemen. Isso é uma coisa que a gente também tem que falar. Ó, gente, não está escrito na testa que ele é um agressor. Nós pegamos um agressor cruel, muito cruel, aqui em Mogi das Cruzes, que ele, inclusive, ele chegava, batia todos os dias na mulher e nos filhos, sem nada, só chegava em casa e batia. Só por... Isso, ele criava por galinha, prazer. ele criava galinha. Aí ele contava as galinhas todos os dias, só que um dia ela matou uma galinha porque não tinha o que comer. Ele bateu muito nessas crianças, fizeram xixi na cama. Foi no dia que os vizinhos denunciaram e ela foi socorrida. E aí, por curiosidade, eu falei, ele é muito cruel. Eu fui procurar saber quem era ele. Ele trabalhava numa empresa, aqui em Mogi das Cruzes. Ele ganhou por 3 vezes melhor funcionário do ano. Ele era queridíssimo. Então, gente, é isso que a gente tem que ver, o que a Flávia falou. O anonimato de ninguém saber quem é realmente esse homem dentro de casa. Porque assim, gente, vou dar um conselhinho aqui, em básico. Gente, vai se relacionar Adorei seus conselhos. Vai se relacionar com um homem, gente. Procura saber como que ele trata a mãe dele, gente. Procura saber como que ele é. Porque, gente, o cara que trata mal uma mãe, pronto, já começou péssimo. Errado. Então, esse tipo de relacionamento com a família, se você vê que... Às vezes você gosta tanto dele que você fala, mas a mãe é chata mesmo. A mãe dele é muito é chato. chata, Eles é que são chatos. Não vai nessa linha. Você vai quebrar a cara. Então, eu acho que tem coisas que tem sinais que a gente pode dar, tem conselhos que... Não é, gente, porque eu já sou velha, não é isso. É a experiência, são muitos atendimentos. Dúvida, muitos anos então, a gente vê, mas esse cara, você vê 3 vezes o melhor funcionário e falavam que não tinha um churrasco que ele não precisasse estar presente, porque ele era muito legal. Muito querido, a sensação. E era né? um monstro dentro de casa, você entendeu? Então, acho que essas coisas é importante a gente estar aqui, é para falar assim, disso. só, infelizmente, a gente já está cheio, eu queria aqui ficar horas. Mas só uma curiosidade, tá? Vocês acham que quando essa mulher volta, a postura dela tá diferente? Ai, foi bom ela falar isso. Eu quero falar. Isso eu quero falar. A gente teve um caso de uma mulher que ela voltou com o agressor. E ela tinha ficado com as crianças no acolhimento. Aí ela voltou, só que o menino, 12 anos, ele ligou para o acolhimento. Falou assim, sabe, tia, chama de tia, né? Sabe, tia, minha mãe voltou com meu pai, mas, sabe, ela não deixa mais ele fazer aquelas coisas. Então, não é que a gente tem que criticar uma mulher porque ela voltou. Não, de maneira nenhuma. A gente tem que ver a postura dela, que hoje ela é uma mulher informada, é uma mulher que sabe que não tem que ser maltratada, que tem que ser desrespeitada. E a maioria das mulheres que passaram por nós, a gente constata isso todos os dias. Hoje estão trabalhando livres de violência, e elas ligam para a gente para falar, né? Recentemente uma ligou e falou, olha, vocês me inscreveram no programa habitacional, já recebi o apartamento, estou trabalhando, meus filhos estão bem, estão na escola, eu estou muito bem. E eu digo, ela falou na mensagem, né? Eu digo para todo mundo que foi a diferença entre a vida
e a morte. Porque quando ela chegou para nós, ele tinha reunido os 4 filhos e falou para eles: vou matar a sua mãe e vou picar ela em pedaços aqui dentro de casa. Isso foi a última fala dele quando a gente foi buscar lá na delegacia. Enfim, então, são muitos... Mas essa não voltou com ele. Não voltou. Então, ela ligou para dizer que tem um apartamento, está trabalhando, os filhos estão, e ela está livre da violência. E ela está muito bem. Foi a fala dela. Então, eu digo postura até com aquela que volta na sociedade, depois de passar pela briga, ela volta com outra postura. Completamente Porque diferente. quando a gente, no nosso projeto, eu cobro muito isso das mulheres. Falo que quando você aprende a se defender, o mais importante é que você muda a sua postura diante de uma situação. E quando você muda a sua postura, muda tudo. E assim, eu passei por isso. Eu casei muito nova, eu cheguei a ser agredida, né? Mas assim, eu não era agredida no relacionamento. Eu fui agredida pós-relacionamento. Eu quis me separar e ele não aceitou. Que é também a violência violência doméstica. Eu vou falar para você. Ele dava sinais? Não. Ele tinha... Não, ele nunca foi agressivo. É que ele não aceitava... O que a senhora falou. Ele não aceitava de jeito nenhum e tal. E eu estava no Japão. Então, assim, a primeira vez que voltei fugida e tal. E aí eu fiquei 6 meses no Brasil e quando eu voltei, o pessoal falou assim, o que você fez? Porque eu falei, sabe quando te dá? Eu acho que é o que dá, de repente, no abrigo. Isso. Não, peraí, exato. Como assim? Não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que, né? E aí eu voltei, e quando eu voltei, eu liguei para ele e falei assim, olha, quando você me vê, você atravessa. Porque agora, não fazia luta ainda, gente, nada disso, era uma menina, tinha 19 anos. Porque agora quem te mata sou eu. Você está entendendo? Aí nunca mais, assim. Então, tipo, isso não me deu... É bom que vocês estão aqui e eu consigo, né, testificar aquilo. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Nossa, se a gente muda de postura, tudo muda, assim, né? Lógico, eu não vou sair enfrentando, não é isso, né? É uma questão de segurança mesmo. Uma questão de segurança, mas assim, se posturar de maneira diferente. E falar, né? Não, eu vou denunciar sim. Vou lá, vou denunciar porque não está correto. É um crime que ele está cometendo. É isso. E é postura. É muito legal. E quando uma mulher chega assim na delegacia, em qualquer delegacia, ela já vai ser tratada diferente também. Porque às vezes ela fala, será que eu poder... Às vezes ela pergunta, eu posso fazer um boletim? Porque está acontecendo isso e isso. E a gente sabe que às vezes tem um funcionário não tão disposto. Uhum. E aí, cheio de boletim de ocorrência para fazer. Não, ela tem que falar, não, eu vou fazer, eu preciso fazer sim. Quero fazer, exatamente, não vou é meu sair direito, daqui inclusive. Exato, mas é isso. Mas não, é uma pena, eu por mim ficaria aqui horas e horas conversando com vocês, foi um prazer. Sou admiradora de vocês de verdade, de coração. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu digo, infelizmente, é essencial, porque poderia ser diferente, mas a gente sabe que não é. Mas é emocionante ver o trabalho de vocês, ver a dedicação de vocês. Doutora Rosana, uma dedicação de uma vida, né? A gente sabe o quanto a gente tem que abrir mão, às vezes até de nós mesmos, para trabalhar para o próximo. Isso é maravilhoso, é incentivador. Então, todo o meu carinho e minha admiração pela senhora, muito obrigado. Não só por estar aqui, mas pelo seu trabalho, pela sua sociedade, pela sua frase, que não é sua, mas a senhora que trouxe, né? Mas é verdade, enquanto mulheres estiverem acorrentadas, todas nós estamos. Né? Não é uma luta contra os homens, pelo contrário, precisamos do apoio deles. Mas a gente sabe que a luta da mulher é muito necessária. E, às vezes, é muito triste a gente saber que nem daqui 100 anos a gente ainda vai conseguir colher os frutos. Mas o importante é que a gente não pare. A caminhada continua. Né? Então, por gentileza, não pare, doutora, porque é muito importante. A informação é muito importante, o trabalho é muito importante. E foi muito prazeroso o nosso papo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Toda vez que tiver um espaço, a gente estaremos juntas, porque seus projetos têm tudo a ver com o nosso. É verdade. Com certeza. Vamos estar cada vez mais. Contem com a gente sempre. Estamos disponíveis. Se precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma ideia, Michele, estou com uma ideia aqui, pode contar com a gente, tá bom? Sem dúvida. Obrigada. Obrigada.